Olá, sejam bem-vindos a mais uma Super Brands Talk, um espaço onde vimos falar sobre o mundo das marcas de excelência, mas de alguma forma também da comunicação em geral. Aproveitem para nos seguir nas nossas redes sociais, seja no LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube, ou podem ver estes conteúdos também através do site da Super Brands em superbrands.sapo.pt. Bom, nesta edição nós vamos estar a falar sobre as marcas e jornalismo, ou seja, dois mundos que, apesar de pertencerem ao mesmo universo da comunicação, têm tantas vezes dificuldades em aproximar-se. Nós, para falar sobre este tema, convidámos hoje alguém que é jornalista e, portanto, mais habituado a entrevistar do que a ser entrevistado. A Joana Petis é jornalista há quase 2 décadas, passou pelo saudoso Independente, do Diário Económico, pelo Jornal I, é agora diretora do Dinheiro Vivo, que é um dos media partners da Super Brands já há algum tempo. Portanto, Joana, muito obrigado pela tua disponibilidade para te juntares a esta conversa. E eu começava exatamente por este desafio, que é: o jornalismo e as marcas são mesmo dois mundos intocáveis ou não? Isto é possível conviverem de forma saudável e respeitando os limites? Isso é possível? Não só é possível como é desejável, não é? Porque acho que um não existe sem o outro. Agora já vai havendo algumas entradas das marcas noutro tipo de produtos, por exemplo, em soft sponsorings e tudo, em telenovelas, esse género de coisas. Mas acho que historicamente é uma relação que sempre existiu e que funciona e que não traz verdadeiramente problemas desde que, é isso mesmo, desde que os limites sejam respeitados. Por exemplo, há a tradicional relação dos anúncios, não é? Os anunciantes são as marcas que anunciam nos jornais, nas televisões, nas rádios, e isso é uma das principais formas de financiamento dos média e, portanto, logo a partir daí é muito importante esta relação. Depois, há uma certa forma também de soft sponsoring nos média, através de conferências que são organizadas, desse tipo de coisas. E depois há a relação natural em que é necessariamente as marcas podem ser faladas em jornalismo sem se estar a fazer publicidade propriamente, ou sequer sem ser um conteúdo patrocinado. Há exemplos simples, então, né, durante esta época que vivemos de pandemia, é fácil encontrá-los. Quando dizemos que o Pingo Doce comprou uma série de máscaras e está a substituir as máscaras dos seus funcionários para que se torne mais seguro o trabalho deles. Pode haver aqui algumas pessoas que julguem que há aqui confusão, estamos a fazer publicidade porque estamos a falar no nome das marcas. Não é uma notícia clara, pura e dura. E estamos, de facto, a falar no nome das marcas. As coisas são uma relação pacífica. Eu acho que, dando aqui um bocadinho a visão que muitas vezes nós ouvimos do lado do mundo das marcas, as marcas, existe muitas vezes a noção de que mais vezes as marcas são mencionadas por maus motivos, ou seja, quando há normalmente crises, quando há problemas associados, do que são associados, por exemplo, nesse caso, ou seja, é muito frequente, nós sei lá, imagina, não falo especificamente, obviamente, de nenhum caso em concreto, mas é muito frequente num telejornal ouvirmos falar sobre um determinado assunto em que a marca não é referida, portanto há ali um grande pudor na forma de referenciação da marca, porque há sempre aqui como tu dizias, esta fronteira ténue entre ser conteúdo editorial ou poder parecer um conteúdo com um caráter mais comercial ou com um interesse mais comercial. E este pudor existe muitas vezes, ou seja, mas ao mesmo tempo depois olha-se e fala-se dos Facebooks e dos Twitters e etc, como se não fossem marcas, e não só são marcas, como até são marcas concorrentes da própria comunicação social muitas vezes. Existe este pudor... Roubam muitas receitas, é? Exatamente, e portanto, existe ou não este pudor, ou seja, tu como jornalista sentes que existe muitas vezes este pudor dentro da componente editorial e dentro das redações? Sim, existe, mas eu acho que isso vem de um problema anterior, que é o facto de muitas vezes só se considerar notícia aquilo que é mau. Ou seja, dizer que alguém teve uma grande conquista, dizer que uma empresa portuguesa conseguiu
fazer um lucro brutal, dizer que um empresário chegou aos Estados Unidos, imagina, e está a conquistar o mercado. Mais facilmente se diz que uma empresa foi à falência, ou que teve prejuízos, ou que estava envolvida num negócio escuro, ou que isso muito mais facilmente é entendido como notícia do que uma coisa boa. E uma coisa boa pode às vezes ser vista como publicidade. E é esse o problema. Eu acho que não é tanto na parte das marcas, acho que é um problema que existe a montante. Porquê? Porque quando nós damos más notícias, ninguém acha que estamos a fazer um favor a ninguém. Quando nós damos boas notícias, pode haver essa tentação de se achar que há aqui algum outro motivo que está a explotar aquilo. E eu acho que isso depois corre para a relação com as marcas também. E ainda com esse fator de proximidade, ou seja, quando se trata de coisas distantes, como um LinkedIn, um Facebook, sei lá, às vezes até uma Amazon. E na verdade, se calhar nós hoje em dia compramos tudo na Amazon, e, portanto, é de facto uma marca de que estamos a falar, mas é-nos muito mais fácil falar de coisas que estão longe do que de coisas que estão perto. E se calhar também por isso nós falamos melhor das coisas que são estrangeiras do que das que são portuguesas. É por causa dessa necessidade de afastar. E agora, fazendo a questão ao contrário, ou seja, até aqui tivemos a falar um bocadinho das dores que as marcas sentem muitas vezes, agora, fazendo ao contrário, falando do lado do jornalista e das dores que os jornalistas muitas vezes sentem por exemplo, de receberem ou de serem inundados diariamente portanto, com informação, com assuntos que vêm das próprias marcas. Como é que se faz essa filtragem? É muito frequente receber os assuntos que de facto não têm capacidade para ser notícia. Que sugestões é que tu deixavas aqui às marcas? Que sugestões e que dicas é que deixavas aqui às marcas para conseguirem ter sucesso de facto nesta abordagem e terem conteúdos que possam efetivamente ser conteúdos? É muito frequente, respondendo à primeira, é muito frequente mesmo. E eu entendo, é normal, porque há uma tentação, sobretudo em marcas que trabalham com agências, é o trabalho das agências, não é? Muitas vezes eles são antigos jornalistas e, portanto, tentam vender, entre aspas, vender, imaginemos, um novo produto que sai de uma marca de bebidas, um novo sabor de uma água com sabor a frutas. Isto não é notícia, não é? Portanto, acho que isto é fácil de perceber. Se vamos imaginar que a Superboc começou a lançar uma linha de águas, só se dedicava às cervejas, passou a dedicar-se às águas também. Isto é notícia. A Superboc lançar mais em 23 sabores de águas de fruto não é notícia. No entanto, continua a ser vendido como notícia. Portanto, e nós recebemos isto diariamente de todo o lado, coitados, eu estou a falar de Superboc, eles até são bastante controlados, é raríssimo receber comunicações deles desse género. Mas é só porque é um exemplo claro. O que é que poderia haver? Poderia haver uma maior filtragem? Sim, podia, até porque se eu receber todos os dias todas as semanas e-mails de uma determinada marca, quando as coisas são importantes, eu já nem sequer vejo, não é? E, portanto, já relativizo, já não dou a importância mesmo quando ela existe. E, portanto, tentar controlar um bocadinho a quantidade de comunicação e, por outro lado, tentar contar uma história que valorize o lado noticioso, ou seja, aquilo que eu acho que devia haver uma distinção entre aquilo que eu vendo, eu enquanto marca ou agência de comunicação, estou a pôr um bocadinho no lugar deles, aquilo que eu vendo, uma revista de consumo puro e duro, uma Time Out, uma Evasões, uma revista deste género, não pode ser o mesmo preço que eu envio para um diário de notícias ou um Dinheiro Vivo. Não faz sentido. Muitas vezes e se calhar até se me passarem a informação de uma maneira diferente, se me disserem que a Superboc para a Time Out lançam uma coisa, imagina, ou para Evasões a dizer que há um novo sabor das águas da Superboc que é feito e que liga lindamente com vodka e é uma bebida perfeita para o fim da tarde.
E isto é uma coisa que é facilmente vendável a uma revista deste género. Se calhar para vender num dinheiro vivo, se calhar se me construir a informação do género, a Superboc investiu X numa nova água que vai buscar os frutos à Tailândia e é tudo produção amiga do ambiente e com um trabalho sustentável. Se calhar aí eu tenho interesse. Ou seja, basta esta. Agora, é preciso. Isto dá trabalho, evidentemente, não é? Mas é uma maneira em que é muito mais fácil as marcas chegarem lá. E se calhar, em vez de enviarem para todo lado, além de genericamente, escolherem, gerarem essa necessidade nos próprios meios. Ou seja, se eu enviar sempre tudo para todos, nunca ninguém vai procurar-me dizer porque é que ele recebeu e eu não recebi. Portanto, fica aqui a dica de segmentar exatamente a informação que se está a passar e no fundo, tentarmos adaptar e as marcas tentarem, de alguma forma, adaptar em função do perfil de cada um dos meios de contacto que quer adaptar. Sim, exatamente. E, no fundo, gerar também concorrência entre os meios, porque isso também acontece depois, não é? Não sei quem é que recebeu a informação do investimento não sei onde e nós não temos. Ok, então para a próxima damos a vocês. Isto acaba por funcionar ao contrário. Às vezes somos nós que estamos à procura das notícias, porque aí tornam-se notícias, de facto. Ok. Falando aqui de coisas boas, num período em que nem sempre temos essas notícias tão boas, tu há bocado tocaste aqui num ponto de facto interessante, que é mais fácil falar de más notícias ou de notícias que sejam notícias por maus motivos, porque há aqui, ou seja, é mais evidente que não há aí um interesse efetivo por trás disto. Como é que se gera, de facto, esta questão? Porque a relação, como tu dizias e bem, a relação entre as marcas e o jornalismo é uma coisa que existe desde sempre, na verdade, não é? Na perspectiva do anunciante, na perspectiva de quem garante, de alguma forma, o income da parte dos próprios mídias, uma parte disso. Como é que isso se gera? Ou seja, quando tu tens que gerir, imagina uma iniciativa que tu lanças em que tens uma marca que é patrocinadora e que faz parte das contrapartidas, a marca ter essa visibilidade, como é que isso se gera, garantindo, na verdade, o cumprimento do código deontológico, não é? Que diz que explicita muito bem onde é que estão as barreiras, etc. E, portanto, quando é que se pode falar ou não em temas onde o jornalista tem um interesse direto relativo. Obviamente, não é o jornalista em particular, acaba por ser o meio que ele representa, mas como é que isso se gera? Como é que tens alguns exemplos onde isso para ti tenha acontecido e que tenha sido muito tranquilo? Como é que vocês gerem isto? Não, normalmente é tranquilo porque isso já é muito comum, não é? O que acontece é que há um formato específico e que está bem identificado como um conteúdo que não é nem publicidade, mas também não é editorial, e portanto aí, a partir do momento em que eu faço essa distinção, estou livre para trabalhar esse conteúdo, mesmo que seja de forma noticiosa. E eu dou um exemplo, eu acho que é mais fácil as pessoas entenderem com exemplos. Nós temos, de facto, no Dinheiro Vivo, uma parceria com o Banco Santander, mas com uma coisa muito específica que eles fazem, que são os apoios aos universitários. E que é uma iniciativa super interessante. E lá está, é um daqueles exemplos que todas as semanas aquilo é notícia. No entanto, aquilo é uma coisa patrocinada, é uma relação que tem uma parte comercial, tem uma parte editorial, mas não é puramente editorial e, portanto, tem que estar identificada como, portanto, vai no seguimento das páginas. É muito interessante, 90% das vezes, é noticioso 90% das vezes, tem entrevistas, são bolsas que são dadas aos miúdos, bolsas de estudo, todas as semanas são dadas novas bolsas, ou sabemos o que é que eles estão a fazer, ou há novas iniciativas, há entrevistas às pessoas que estão envolvidas diretamente nisto. Portanto, os conteúdos têm, de facto, muito interesse. Qual é a maneira de lidar? É identificar isto como uma coisa que não é puramente editorial, portanto, um powered by, um patrocinado, iniciativas, qualquer coisa que distinga ali de alguma maneira, mas depois, por vezes, até merece, dado o conteúdo que existe, e aí lá está, é um bocadinho bom senso, porque às vezes até merece, imaginem, uma chamada de capa, por exemplo, porque realmente é uma notícia que interessa às pessoas, que vão libertar mais não sei quantas bolsas para estudantes,
que é um valor considerável, há uma altura em que as pessoas estão a passar mal, têm interesse por isto, e se calhar até faz sentido levar à capa. E aqui é um bocadinho gerir com bom senso, porque as coisas são o que são, não é? E não deixa de ser uma relação semi-comercial, mas também não deixa de ter interesse, portanto é preciso um bocadinho, vai de cada um, como se costuma dizer. Não estou a ouvir, Pedro. Portanto, é possível coordenar estes dois mundos portanto, sem Sim, eles... não é fácil, eu estou a fazer isto parecer muito fácil, não é, porque gera sempre questões de, então, mas estamos a pôr na capa uma coisa que é uma parceria comercial, e aí é preciso fazer um bocadinho um processo ao contrário, de, ok, então vamos esquecer que isto é patrocinado, vamos pensar, se isto fosse exatamente o que está cá e não tivesse lá em cima aquela nota, é notícia ou não? É pacífico ou não? Estamos a fazer a coisa da maneira certa, porque as coisas, este tipo de conteúdos, não é feito pelo próprio Santander, não é? É feito por jornalistas ou ex-jornalistas, ou seja, cumpre os requisitos, não é uma coisa, não é um favor, não é uma campanha de publicidade, é um texto jornalístico, ou uma entrevista, uma reportagem, ou o que for, cumprindo critérios e, portanto, tem independência. Pronto, simplesmente há uma relação anterior que é comercial, não é? Okay. Tem que fazer um bocadinho esse caminho. Deixa-me aqui agora colocar-te uma outra questão e sendo o Dinheiro Vivo um dos media líderes no canal digital em Portugal, existe de facto meios privilegiados nos dias que correm, ou seja, há muito esta convicção de que o digital agora é um bocadinho o dono disto tudo, já usei esta expressão algumas vezes, sendo tu, na verdade, dirigindo um meio que é digital, sentes isso? Achas que é verdade que o digital é o dono disto tudo e é no digital que estão aqui os canais de contacto diretamente mais importantes com a população? Para as marcas? Para as marcas, neste caso, sim. Sim, mas eu acho que isso ainda não é uma coisa óbvia. Ou seja, sim, é evidente que é muito mais fácil chegar a toda a gente, até porque pela quantidade de pessoas que lê formatos em papel e que têm acesso ao digital, logo aí é uma coisa óbvia que sim, que é o sítio onde é preciso estar. Há uma série de questões, uma é a monetização desses investimentos, como é que se mede, como é que se paga? É por pessoas que vão ao site, é por pessoas que veem aquele conteúdo específico, mas quem é que me garante que veem ou não veem? Porque por estar num sítio privilegiado, ninguém me garante que não carregam logo no fechar e na verdade não veem o anúncio, o que for. Ou seja, acho que há ainda uma quantidade de questões à volta do digital que quer as marcas, quer as agências, acho que ninguém ainda percebeu muito bem como funcionam, como é que são monetizáveis, como é que se contam, sobretudo, porque se calhar não sei, é um bocadinho que uma ideia que eu tenho no papel de toda a gente cria páginas inteiras. Eu acho que funciona muito melhor uma meia página ao alto, porque tem uma notícia ao lado e a pessoa, enquanto está a ler a notícia, necessariamente o olhar vai sendo dirigido para aquele que está ali ao lado. Ao passo que se tiver uma página inteira, passa à frente. No digital é um bocadinho nisto também. Toda a gente quer uma coisa que seja enorme e que salte logo à vista. Mas qual é a nossa experiência enquanto consumidores de meios? É que quando as coisas nos invadem, nós tendemos a fechar e a não ir lá mais. Portanto, há aqui uma relação complicada que eu acho que ainda não foi descoberta. Dito isto, sim, acho que é sobretudo digital. São redes sociais, são presenças nos sites, são presenças em conteúdos noticiosos. Não sei, eventualmente vamos chegar a uma espécie de publicidade à notícia. Se calhar funciona melhor, a pessoa que está ali já está interessada em verdadeiramente ler aquilo, não é? Se calhar naqueles puxos que recebemos das notícias, começar a pôr publicidade aí, eventualmente é um caminho, não sei. É uma coisa que eu acho que ainda temos muito caminho para andar, se bem que sim, é o caminho certo.
Ok. É engraçado, nós quando a Superbrand surge no início dos anos 90 em Inglaterra, surge pelas mãos de um jornalista da BBC 3, na altura, um jornalista em rádio, e surge no início dos anos 90 a fazer um programa que hoje se calhar, lá está, para uns poderia ser jornalismo, para outros poderia ser branded content, dependia um bocadinho, na altura a expressão não existia, e ele lança um programa exatamente para falar sobre as histórias que as marcas têm para contar. E, de facto, no dia-a-dia das marcas há histórias muito interessantes para contar. As marcas fazem todas parte do nosso dia-a-dia, todos nós, independentemente da profissão que temos, depois consumimos o produto A, o produto B, utilizamos o serviço, temos um seguro, temos comunicações... Sim, há marcas muito emocionais, não é? Para nós. Pronto, exatamente. E, portanto, ele começa por contar exatamente isto, por contar histórias que estavam atrás das marcas e, portanto, depois o projeto acaba por evoluir e por evoluir para distinguir aquilo que são as marcas que são relevantes em cada mercado. Contar estas histórias que estão por trás das marcas, obviamente, acreditamos que também é, obviamente, um canal importante se as marcas tiverem boas histórias para contar. Tu, no teu percurso, recordas algum exemplo de alguma marca com a qual tenhas, de facto, contactado com histórias importantes e que isso te tenha, a ti, enquanto jornalista, sido um pretexto e um motivo suficientemente válido para o poder transformar num conteúdo? Tens recordação de alguma... Vezes, sim, sim. Podes dar algum bom exemplo? Consegues dar desde logo posso dar o exemplo do Diário de Notícias, não é? Que é uma marca com 156 anos e que muitas vezes conta a sua história e as coisas que tem, que é realmente uma coisa rara, uma marca sobreviver tanto tempo. E lembro-me quando fizemos, eu também estou no Diário de Notícias, não é? E quando fizemos 150 anos, fizemos precisamente isso, fizemos um trabalho com marcas centenárias portuguesas em que fomos fazer reportagens com as conservas, sei lá, foram algumas que fomos atrás. Eu agora lembro-me das conservas e não me lembro das outras, mas foram imensas e que têm histórias muito giras mesmo, e os percursos e a modernização e como é que se adaptaram, e marcas portuguesas, não é? Portanto, e há uma quantidade delas que, desde grandes a pequeninas, a coisinhas como a pasta medicinal Coto, como é que apareceu e era uma coisa vulgar e depois desapareceu e depois foi reinventada, mas exatamente como é, os sabonetes Ben Amor, ou seja, há uma série de coisas em que eu acho que não há grande problema de falar e de contar um bocadinho a história por trás da marca e tudo isso. Aliás, nós no Dinheiro Vivo temos uma secção que, não sendo virada para as marcas mais antigas, é para a criação de empresas novas, mas ainda assim faz um bocadinho isso, conta como é que são os fazedores, como é que alguém passou de uma ideia para uma empresa, ou de uma ideia para uma marca, ou seja, como é que é este processo criativo. E às vezes faz sentido não fazer isto não só nos curtos, não é, nos pequeninos, como nas marcas grandes. Como é que nasce? Imagina, já fizemos, por exemplo, com a Corticeira Amorim. Como é que, quando fizeram o centenário, como é que foi, como é que surgiu o negócio, como é que foram as várias fases, como é que foram evoluindo. Portanto, mas isso faz-se uma vez na vida, não é? Com cada marca, não é uma coisa que se possa ir fazendo. Sim, mas, portanto, há outras maneiras de falar das marcas, claro. Esses conteúdos, ou seja, e se quisermos aqui resumir isto num insight para as próprias marcas, os conteúdos e essas histórias também têm que ter, obviamente, pertinência para o público, têm que ser interessantes e têm que trazer, obviamente, aqui algo novo. Eu ia agora aqui fazer, não é bem uma maldade, porque, na verdade, no papel de jornalista isto não existe, mas... nós, quando fazemos, a Superbrand, quando faz o estudo anualmente, o estudo é feito de uma forma, ao consumidor, é feito de uma forma totalmente isenta, ou seja, isenta no sentido em que é pedido à pessoa que está a ser entrevistada que, em termos espontâneos, vá indicando marcas que de facto lhe são importantes numa determinada característica. E eu agora vou-te pedir para saíres do teu papel de jornalista, porque tu também, obviamente, também és uma pessoa normal e que tens que viver o teu dia-a-dia, e, portanto, eu vou-te pedir isto, vou-te fazer
ter esta maldade de pedir, vamos fazer aqui uma simulação de um estudo da Superbrands. E, portanto, vou começar por dizer isto. 3 marcas que tu te lembres, assim, de cabeça. Acabei de falar disso agora, fácil. 3, vá. Pingo Doce, Coca-Cola, Facebook. Ok. Então, e 3 marcas que tu consideras que são únicas para ti? Únicas para mim, isso já é mais difícil. Isso é muito mais difícil. Essa é muito mais difícil, mas vá, coisas com as quais tu achas que são de facto marcas únicas. Eu sou a pior pessoa para perguntar isso. Ok, então, Juro que agora sou. uma mais fácil. Marcas em que tu confias. Marcas em que eu confio, Pingo Doce, Apple, e Delta. Ok, e a última pergunta, marcas que são para ti históricas. Ou seja, falámos aqui dessas marcas históricas que são históricas para ti, ou seja, que tu te lembres desde sempre e que para ti de facto são, independentemente de as usares ou não, mas que são marcas históricas para ti. Sim, a cenoura é claramente histórica para mim. Essa parece que estou patrocinada, mas o Pingo Doce. E talvez a Coca-Cola. Ok, portanto, tiveram sempre de alguma forma um papel importante na tua Sim. vida também. Ok, falando aqui de um último tema e que tem a ver um bocadinho com este momento em que estamos, estes momentos da pandemia, obviamente, também são momentos importantes, provocam às vezes transformações importantes. Tu consegues identificar algumas iniciativas que tenham sido feitas em termos de mercado por algumas das marcas que consideres que de facto sejam iniciativas importantes e que provavelmente tu até já referenciaste aqui uma delas, mas que achas que tenham tido de facto iniciativas importantes e que os seus contributos tenham sido relevantes para este momento de desafio em que nós vivemos? Sim, acho que houve este período, acho que é até injusto falar só de umas, porque tivemos um movimento também por uma questão de sobrevivência, não é? Mas também por uma questão de tentar fazer o máximo possível. Tivemos desde lá está de toda a indústria a virar-se para fazer máscaras, até produtoras de vinhos como a João Portugal Ramos, passar de vinhos e de aguardente, não, no caso foi com a aguardente, passarem a produzir álcool gel, houve uma mobilização gigante na sociedade e que não foi só por razões de sobrevivência, foi mesmo por razões de solidariedade, portanto, que se juntaram e que reagiram para tentar garantir que as necessidades eram um bocadinho diminuídas, incluindo agora também esta mais recente campanha de solidariedade da Cama Solidária, que foi levar uma série de caravanas, autocaravanas à porta dos hospitais para os médicos dormirem. Aqui não está de facto ligada a nenhuma marca, mas houve N campanhas e eu acho que o que tiveram em comum foi exatamente isso, e por isso é que eu falei agora na Cama Solidária. Foi um momento em que as marcas nem sequer fizeram questão de estar presentes, fizeram questão de fazer qualquer coisa. E eu acho que isso foi muito importante e acho que isto contribuiu para a notoriedade das marcas, ao contrário do que seria de esperar, não é? Em vez de termos imaginem que havia uma campanha de distribuição de alimentos e que os sacos tinham a marca, aqui não houve essa preocupação, houve a preocupação de fazer chegar de facto os alimentos, de fazer chegar as máscaras, de fazer chegar o álcool gel, de fazer chegar, responder às necessidades que havia na sociedade, e eu acho que isso é importante. Muito, muito importante. É aquela coisa das marcas que não desaparecem, dizem nós estamos aqui, isto vai passar, nós estamos aqui, vamos ultrapassar isto juntos. Muito bem.
Joana, eu não sei se queres, para terminarmos mesmo, nós tínhamos definido aqui mais ou menos um timing, que estamos lá a chegar. Não sei se queres deixar, de facto, do ponto de vista de resumo, alguma dica específica às marcas para este momento que há de vir, que é o momento do pós-pandemia, porque algures isto há de passar. Se queres deixar aqui alguma sugestão, alguma dica específica às marcas para como é que se devem preparar e nesta abordagem da sua notoriedade, como é que elas podem preparar para este futuro que já esteve mais longe, agora esperamos que já esteja mais perto. Esperamos que sim. Acho que é a altura de deixar de falar de doenças, de pandemia, das coisas más, e começar a fazer, a preparar o momento a seguir, que é, como dizes, já vai chegar e há de estar para breve, enfim, no verão já esperamos todos já estar a ter uma vida mais ou menos normal, ainda não normal, mas já podermos respirar. E acho que nessa altura é importante trazer mensagens de esperança, porque aquilo que vai acontecer a seguir no próximo ano e meio, 2 anos, vai ser muito, 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 muito difícil. E acho que vai ser muito mais difícil do que aquilo que passamos até agora, que é um bocadinho a reação, mas ainda estamos todos um bocadinho suportados por aquilo que é a crise pandémica, a crise sanitária e no mundo inteiro. Conforme vai desaparecendo a crise pandémica e vai entrando a crise económica, que evidentemente já existe, já está aqui, mas vai piorar muitíssimo ainda. Acho que é preciso haver uma grande abertura, haver uma mensagem positiva, haver uma mensagem de esperança, porque vamos passar momentos difíceis e é preciso andarmos para a frente e tentarmos sair disso o mais rapidamente possível. Ok. Joana, muito obrigado pela tua disponibilidade Obrigada e eu. por todas estas informações e estas dicas que nos deixaste aqui, que são super importantes. E tudo bom para ti, para o Dinheiro Vivo, para o Diário de Notícias também, já um meio centenário, mais que centenário, não é? Portanto, Exato. tudo bom para ti também agora neste regresso e obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.